Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma das maiores dúvidas dos iniciantes, que é qual tempo gráfico eu opero? Bom, dentre os tempos gráficos difundidos aqui no Brasil, a gente tem 1 minuto, 2 minutos, mais difundido um pouco por quem segue o Oliver Velez, gráfico de 5 minutos, gráficos um pouco menos conhecidos como gráfico de 10 minutos, gráfico de 15 minutos, eventualmente até o de 60 minutos mais para análise e não para entradas em si para quem está falando em day trade. Tá? Geralmente os iniciantes tendem a procurar o menor tempo gráfico porque aqui as barras são menores, consequentemente passa a impressão de que os stops são menores. Sim, isso é verdade, as barras são menores, porém é necessário ter uma análise muito mais aprofundada quanto mais rápido for o tempo gráfico. Porque como a mudança de barras é muito mais veloz no tempo gráfico de 1 minuto, por exemplo, exige muito mais atenção, muito mais capacidade de processamento. E quando se é iniciante, as coisas não estão muito automáticas ainda na cabeça. Então, quase que todas as análises são conscientes. Então, não é recomendado que iniciantes iniciem pelo menor tempo gráfico. Podem utilizar o menor tempo gráfico? Sim, desde que tenham consciência de que estão no menor tempo gráfico, que aqui as coisas são mais rápidas e se atentar para movimentos. Por exemplo, aqui eu estou olhando para 1 minuto. Qual é esse movimento que a gente tem aqui agora? Não comentei, mas é uma falha de rompimento de topo. Perdendo a mínima desse candle verde, existe a possibilidade de ele vir buscar este fundo. Correto? E o stop, para quem entra aqui no minuto, seria aqui em cima, e aí entram várias opções. Por exemplo, pegar o risco e projetar para baixo 1, 2 vezes, fazer uma parcial quando chegar aqui para zerar o risco, deixar o stop aqui no ponto correto e vir buscar este fundo aqui, conseguir algo em torno de 2,5, 3 para 1 aqui nesse trade. Só que, de novo, é diferente de eu ler este sinal aqui no 1 minuto e de eu ler este sinal nos 5 minutos ou eventualmente no gráfico de 5 minutos. A coisa mais importante a gente precisa entender, além de olhar para uma única barra isolada, principalmente tratando de um gráfico de 1 minuto, é qual a direção da tendência que o ativo está no momento. Como eu faço para ver isso? Bom, falar aqui rapidamente sobre a teoria de Dow, que tem os seguintes conceitos. E na verdade o mais importante aqui para a mensagem que eu quero passar agora. Além de falar sobre o preço desconta tudo, eu vou falar sobre o preço se movimenta em ondas. Isso significa o quê? Que a todo momento o preço está se movimentando, buscando máximas, mínimas, volta, máxima, mínima, volta, sempre se movimentando. O preço nunca está parado. E essa formação gráfica aqui, esses desenhos que eu estou traçando, a gente chama de ondas. Tá? Aí, conceitos básicos como, numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, fundo é esse ponto mais baixo, topo é este ponto mais alto. Assim que eu rompo esta máxima aqui, eu já criei um novo topo, já tenho um ponto mais alto. Eu não sei onde é o meu topo, mas eu sei que eu já tenho um ponto mais alto assim que eu faço essa ruptura aqui. Baseado nessa continuidade, agora onde o preço faz uma volta, uma regressão aqui, eu já tenho este como sendo meu novo topo. Aqui eu tenho este topo inicial, meu topo 1 e aqui meu topo 2. Então eu já tenho um topo mais alto. Aqui eu tenho esse fundo e este outro fundo, já tenho fundos mais altos. Então aqui eu tenho a perspectiva de uma tendência de alta do meu ativo. A mesma coisa para movimentos de baixa. Tenho topos e fundos cada vez mais baixos. Então, o que é mais importante de tudo é a tendência, é a inércia, é a direção que os ativos se movem. Imaginem o seguinte, vocês estão indo numa rodovia que tem um determinado sentido. Não é porque tem um carro parado ou algum carro na outra direção que a tendência virou. Imaginem o seguinte, se o sentido natural é... Imaginem a seguinte situação, se vocês estão trafegando numa rodovia, isto aqui é uma rodovia, certo? Está aqui a estrada, e este é o sentido da estrada. Se eventualmente houver algum candle aqui, ó, vindo para baixo, só desenhar em vermelho que fica mais coerente. Vou desenhar a pernada de alta aqui, que seriam os candlesticks,
equivalente aos carros, se movimentando na direção da tendência, na direção da rodovia. Agora, quando eu inicio um movimento corretivo aqui, ele está indo contra a direção que está indicada nessa pista, que é para cima. Então imaginem, tem uma série de carros vindo aqui nessa direção. Então não é porque eu tive uma barra para baixo ou duas barras para baixo que a tendência virou. Eu tenho que respeitar o que é mais importante, que é essa continuidade, esse respeito entre topos e fundos. E eventualmente, aqui eu fiz o desenho de um canal, mas eu posso ter um movimento corretivo mais profundo. Geralmente, eu tenho uma perna de tendência e uma perna de correção. Essa perna de correção tende a ficar entre 1/3 e 2/3 da perna de tendência. Para quem utiliza Fibonacci, 38,2 esse primeiro nível, aqui sendo o ponto de 100%, aqui sendo o ponto de 0, esse primeiro nível para quem utiliza Fibonacci, 38,2, esse de 50 e esse de 61,8. 1/3, 50% ou 2/3 da correção vai funcionar muito semelhante a para quem utiliza Fibonacci. Só que eu posso ter movimentos corretivos mais profundos, posso eventualmente vir até aqui embaixo, que seria um pullback de 100%, até uma passagem aqui para baixo e uma volta instantânea, que é o que a gente chama de movimento de falha de rompimento, que foi o que acabou de acontecer aqui agora no gráfico, visto pelo 1 minuto, que ele rompeu o topo, falhou no rompimento de topo e perdeu aqui e já fez um movimento de 1 para 1. Tá? Aí quem entrou nesse trade, por exemplo, está pensando o quê? Está pensando que o mercado não volta para renovar topo, certo? Perdeu esse fundo, fez uma parcial aqui com pelo menos metade da mão para tirar o risco e eventualmente vai tentar trazer esse trade para este novo fundo, ou para quem está pensando que isso aqui é uma simples pausa na tendência de alta, está pensando o seguinte: fez um topo, um fundo, um topo mais alto, uma correção. Falhou em romper topo, mas ainda não virou a tendência. Então essa pessoa pode pensar que tem um movimento corretivo aqui na casa dos 50% ou 61,8%. Só que ela já fez uma parcial, já tirou o risco. Aqui tem uma coisa que está aparecendo exatamente nesse momento, que é uma microestrutura de baixa. Que é o quê? Eu tenho um candle de baixa, um candle de alta e agora um candle de baixa. Que se eu desenhasse seria isso aqui. Fundo, topo, fundo. Um pivô aqui, este rompimento, que pode me confirmar um movimento para baixo. E vir buscar estes níveis aqui, 50%, 2/3 de correção, eventualmente o movimento inteiro e até, quem sabe, perder este fundo e voltar para fazer um topo mais baixo. O que acontece é o seguinte: do gráfico de 1 minuto, o que é fácil, o que é interessante extrair dele? O que é fácil de observar aqui? Essas movimentações em ondas do preço. Tá? Por exemplo, se eu analisar que este aqui, dessa linha vertical para a direita, é a abertura do dia de hoje e para a esquerda é o dia de ontem, eu consigo ver que o preço vinha se movimentando em ondas de baixa aqui. E em momento nenhum na abertura eu tive o rompimento do que eu chamo de topo confirmado, que é este aqui, que é o que teve o último fundo rompido. Ou eventualmente esse, se eu considero que aqui foi um rompimento, este é o topo da tendência agora que não pode ser revertido. Essa é a região que deve ser respeitada. Então aqui eu continuo tendo rompimentos para baixo. Eventualmente agora eu posso pensar que aqui é o topo da tendência que não pode ser perdido. E eu só tenho zigue-zague para baixo. Eventualmente, quando é que eu vou pensar numa possível reversão de tendência? Aqui foi um primeiro rompimento de topo que eu tive, então aqui eu entendo que é meu fundo confirmado. Então, aqui eu tive um pullback de 100% do movimento e uma volta quase que instantânea, falando de gráfico de 1 minuto aqui. Agora ele rompeu o topo, corrigiu. Percebam que agora eu não tenho mais esse movimento aqui que eu tinha corretivo para baixo. Corretivo não, na verdade tendência para baixo e corretivo para cima. Agora eu passo a ter pernas de tendência e pernas de correção para baixo. Então agora eu posso falar que eu estou com uma estrutura de alta. Como é que eu posso identificar isso? Percebam que aqui as pernas para baixo, vamos desenhar dessa maneira aqui, ó. As pernas para baixo eram muito maiores do que as pernas que ocorriam para cima. Imaginem isso aqui tudo como um candle para baixo, agora um candle para cima. Olha quanto tempo o mercado demorou para se deslocar esse tanto de preço, desse ponto mais baixo para esse ponto mais alto. E para ter esse deslocamento vertical,
foi muito mais rápido. Então eu consigo ver que vendedores estão mais fortes nessa região. Consigo ver que eu tinha de antemão aqui uma estrutura de baixa do dia anterior. Consigo ver que está sendo respeitado este movimento de 50%. Então, eu tenho aqui tendência de baixa, tive um rompimento. Quem está vendendo aqui num pullback, acreditando na continuidade da tendência de baixa, este é o movimento mais provável nesse momento. Agora percebam aqui, depois desse amplo movimento de baixa que ocorreu aqui, vou colocar a linha com uma marcação maior, percebam este amplo movimento de baixa. Agora olhem para esse retrocesso, pullback 50%, tentativa de retomada para baixo. Já não conseguiu perder essa mínima, diferente desse ponto aqui, onde eu tinha movimento de impulsão, movimento de tendência para baixo, movimento corretivo demorado e com pouco deslocamento de preço. Aqui, movimento amplo para baixo, vermelho de tendência, rápido. Aqui eu tenho um movimento corretivo até 50%, mas percebam que aqui o preço se deslocou muito mais rápido para cima do que nessa região. Agora eu tenho uma tentativa de retomada da tendência aqui para baixo, que não consegue mais perder fundo. E agora uma tentativa de retomada para cima. Percebam, aqui eu já tive uma estrutura de alta, aqui eu já tive um rompimento de topo nessa região. Vou diminuir a espessura da linha aqui. Aqui eu tive um movimento corretivo. E agora eu tenho um rompimento de topo maior. Então percebam este candle que eu formei aqui agora, agrupando todos esses candlesticks. Olha isso aqui. Agora eu já posso imaginar tudo isso desta maneira aqui. Para quem gosta de padrões de candlestick, aqui eu posso ter, só vou limpar o desenho, aqui eu posso ter um engolfo. Tinha todo esse candle para baixo e agora este candle para cima até esse ponto. Olha o movimento verde revertendo o movimento baixista anterior que eu tive. Então, se eu vou pensar agora em reversão de tendência, onde é que eu vou pensar em comprar? No movimento corretivo de 50% para baixo. Olha o que eu tive aqui. Corretivo 50% para baixo. Retomada de tendência aqui. Falha em romper topo, uma possibilidade de venda aqui para baixo. E aí, eventualmente, ou este mercado reverte essa tendência e vem aqui para baixo, ou ele lateraliza. Então, é observar os movimentos sensíveis do gráfico. Aí, de novo, o que eu consigo visualizar fácil aqui no gráfico de 1 minuto? São estes movimentos de onda para baixo, correção para cima. Onda para baixo, movimento corretivo para cima. Percebam que a amplitude dos movimentos de tendência, que nesse momento está direcionada para baixo, são maiores do que as pernas corretivas. Aqui eu tive o movimento amplo para baixo, eu necessito de uma correção mais aguda. Então olha o que ocorre aqui, até que eu tenho um primeiro rompimento de topo aqui. E agora percebam que eu não perco mais fundo e inicio um movimento aqui de lateralização, para quem gosta aqui um triângulo ascendente, de figuras, um rompimento, um pullback nessa região, uma possível retomada de alta. Não rompeu o topo, posso pensar em vender aqui, inicialmente como contratendência e tentar pegar um movimento até 50%, protejo minha operação depois e eventualmente buscar o fundo ou até reverter esse movimento de tendência. Só que o gráfico de 1 minuto deve ser utilizado para olhar para os pontos, de maneira a olhar para as pernas e não para os candles isolados, dessa maneira aqui. Porque senão é muito complicado, ocorre reversão a quase todo o momento, reversão de candles. Um candle vermelho apagar um candle de alta, um candle verde apagar um candle vermelho e vice-versa. Isso ocorre a todo momento. Onde é que eu posso observar, onde é que são pontos sensíveis para se observar no gráfico de 1 minuto? Nesse ponto de resistência anterior aqui, tive um movimento sólido apagando este verde, eu posso entrar aqui como foi comentado, uma venda, stop aqui em cima, primeiro alvo projetado aqui para baixo. Mas, se eu olhar para movimentos mais tranquilos, onde o gráfico se desloca mais devagar, onde gera menos ansiedade, porque são menos barras formadas a cada tempo, imagina se eu olhar o gráfico de 5 minutos, que é um dos gráficos mais comuns aqui, que o pessoal utiliza no Brasil. Percebam que aqui já fica um pouquinho diferente. Mas o que está ocorrendo no 1 minuto e no 5 é a mesma coisa. A questão é a velocidade das velas, a formação. Percebam que, se eu olhar para o gráfico de 5 minutos aqui,
Olha só, eu tive uma continuidade desse movimento de baixa com esse gap, tive um movimento corretivo, uma lateralização aqui muito curta e uma retomada da tendência aqui. Olha como ficou muito mais fácil pegar esse movimento de venda aqui, em relação a para quem está olhando o gráfico de 1 minuto. Porque para quem olha o gráfico de 1 minuto muito de perto, olhando barra a barra, querendo pegar stops curtos, que é o que o pessoal geralmente faz, eventualmente o pessoal poderia pensar, olha, rompeu o topo aqui agora. Só limpar, que ficou muito espesso aqui a linha. Olha, tive um rompimento de topo aqui, vou subir comprado no 1 minuto e acaba voltando na cara. Por quê? Porque eu tenho um movimento, uma rodovia toda, uma série de carros andando aqui para baixo, apontando para baixo e eu querendo pegar a reversão da reversão aqui no 1 minuto. É claro, todas as reversões vão iniciar pelo 1 minuto, mas é mais difícil de enxergar aqui. É diferente de quando eu já olho para a mudança no tamanho das pernas. Olha como a perna agora de tendência e essa tentativa de... Na verdade aqui era uma perna de correção desse movimento de baixa. Tá? Mas olha quando eu tenho a tentativa de retomada do movimento baixista, olha como ela já foi menor do que o movimento corretivo que eu tive para cima. Então aqui eu posso pensar ou em lateralização ou numa possível girada de tendência agora para alta. E agora aqui sim confirmando. E agora não sei se isso vai continuar, a gente tem que ir lendo o movimento do gráfico. Tá? Por enquanto a tendência ainda é de alta. Foi possível uma entrada aqui baixista? Sim, mas sabendo que ela está contra a tendência, que minha expectativa primeiro era de um movimento de 50%, que é o que geralmente o mercado corrige, e eventualmente buscar esse fundo, ou formar um topo duplo aqui, perder fundo, voltar e retomar essa tendência de baixa. Só que percebam que neste momento ele ainda está respeitando essa linha de tendência de alta, embora ele não tenha rompido o topo. E está tendo um tipo de consolidação aqui em formato de triângulo ascendente. Agora, percebam como é muito mais fácil olhar barra a barra num tempo gráfico maior, onde as coisas ocorrem mais devagar. Olha aqui agora nos 5 minutos. Nos 5 minutos, de novo, foi mais fácil enxergar essa venda do que para quem olha para 1 minuto barra a barra, porque aqui eu tenho um movimento para baixo, um movimento corretivo muito curto, uma retomada para baixo. Aqui, eventualmente, quando essa barra não rompe, eu posso pensar numa mudança de tendência aqui. Após esse rompimento, que foi o mesmo do 1 minuto, volta, faz pullback nesse topo rompido, retomada de tendência aqui, quebra dessa linha de tendência, primeiro alvo pelo menos lá no nosso topo. Tá? Agora percebam como fica mais fácil ainda num gráfico de 15 minutos. Olha só o que eu tenho aqui num gráfico de 15 minutos. Tenho um movimento que vinha fazendo zigue-zague descendente, ou seja, topos e fundos descendentes. A primeira vela do dia é uma vela baixista. Percebam a segunda vela do dia. É uma vela altista, mas que não renova topo. Então eu entendo isso só como um pullback. Toda essa sombra superior, como eu já disse aqui no canal, é vendedora. Então na prática eu tenho todo este candle vermelho aqui para baixo, mais o gap que foi de baixo. Então olha o tamanho da vela que eu tenho aqui. Isso pode ser interpretado como uma vela de tendência. Olha a tentativa de pullback que eu tive. Insignificante aqui para cima. Até que eu tenho uma barra que fecha, uma barra de tendência aqui, depois dessas tentativas. Eu posso entrar no rompimento aqui? Posso entrar no rompimento, mas percebam que o movimento foi e voltou. Sempre entradas confirmadas, com candlesticks fechados, me geram talvez primeiramente um entendimento de que seria um stop maior, mas me gera uma entrada confirmada muito mais certeira. Porque, olha só, uma coisa é eu levar o preço até aqui e voltar e deixar pavio nessa região. Simplesmente eu tive uma agressão rápida do preço aqui para cima. É diferente de eu, durante 15 minutos, fazer o preço se deslocar aqui para cima e construir algo sólido de verdade, que é tirar o preço daqui de baixo e fazer com que ele feche até aqui em cima. Então, olha aqui, eu tinha zigue-zague descendente, uma vela de baixa, uma vela de tendência, uma tentativa de correção pequena e aqui uma retomada da tendência. Essa vela de corpo vermelho, maior do que as sombras, essa sombra superior, uma sombra vermelha, na ruptura dessa mínima, uma entrada. Olha qual o meu alvo, eu consigo projetar 1 para 1 desse movimento, maior do que o meu stop, o meu alvo aqui. Percebam quando eu tenho esse movimento de retomada, olha como foi fluido, olha como foi rápido esse movimento de tendência. Onde é que eu poderia pensar
em eventualmente uma compra aqui. Olha o que eu tenho. Aqui, olha como esse pullback verde foi curto. Agora, olha esse pullback aqui para cima, ainda não me representa nada. Agora eu tenho um movimento para baixo que tentou reverter e não conseguiu mais perder fundo. E agora eu tenho uma barra verde, sólida, maior parte do corpo colorido, para cima, fechando acima dessa barra vermelha, ou muito próximo da máxima dela. Depois eu tenho tentativa de movimento, só limpar aqui que está um pouquinho poluído. Olha como agora, colocar setas mais estreitas, eu tenho movimento de tendência para baixo, agora um movimento corretivo para cima, uma tentativa de retomada da tendência, e agora ele já não conseguiu perder mais fundo e já rompeu esse topo aqui. Olha o quão ampla foi essa barra verde aqui no gráfico, que não tinha nenhuma barra desse tipo até o momento. Agora o preço faz o quê? Tenta retomar para baixo e não consegue. Rompendo essas máximas aqui, eu posso pensar em entrar comprado aqui? Posso. Se eu acho que a tendência vai ter continuidade para cima. Mas eu espero que agora eu não perca este fundo, onde foi a minha reversão, e onde, se a gente voltar para o gráfico de 1 minuto, é onde eu tive o primeiro pivô de alta, certo? Então o que eu tenho aqui? Agora eu posso pensar num movimento de alta projetado lá para cima, a partir desse rompimento. Olha aqui, a simetria desses movimentos. Então, no gráfico de 15 minutos, para quem estava operando aqui hoje, teve uma única primeira entrada aqui no movimento de baixa. Se eventualmente, nesse ponto aqui, quando eu tenho a retomada da tendência, uma vela de baixa, com corpo de baixa, poderosa aqui, perdendo esta mínima, eu entro vendido. Se eventualmente o trader continuar operando, aqui eu tenho a tentativa de um movimento de alta. Mas, de novo, é uma vela ampla, eu não vou entrar assim que romper a máxima dela. Eu espero um movimento corretivo e agora eu posso pensar em comprar aqui com uma parte da minha mão, eventualmente no restante desse topo, ou olha aqui, outra barra de alta, confirmando esse meu pivô. Entro na ruptura dessa máxima, meu stop aqui embaixo, tenho esse movimento projetado lá para cima. Agora aqui, olhando para o gráfico, eu não tenho nenhuma tentativa poderosa de retomada da tendência de baixa, certo? Então, de novo, estou chegando nos 50% de um movimento corretivo aqui, que é essa tendência de baixa. Posso comprar uma parte nessa região? Posso ir estruturando meu trade a partir daqui. Nesse momento, meu stop estaria nesse fundo. Se ele romper esse topo, fechar uma barra assim, dessa maneira, com bastante cor verde, eu posso pensar em entrar na ruptura da máxima de novo e um movimento projetado aqui para cima. Essa amplitude repetida aqui para cima. E vou fazendo isso indefinidamente. Só que percebam que aqui no gráfico de 15 minutos é mais simples de enxergar isso, porque eu tenho um número de barras muito menor, aqui cada barra demora 15 minutos. Então era essa a mensagem que eu queria deixar no dia de hoje, tá? Eu vou continuar fazendo conteúdo aqui, falar sobre linhas de tendência, falar sobre suportes e resistências, sobre reversão de preço, barras de tendência, barras de lateralidade, eventualmente médias móveis, alguns indicadores que podem auxiliar, não para olhar indicador no gráfico de 1 minuto, olhar um indicador num gráfico de 60 minutos, que é onde tem mais dinheiro. Como assim mais dinheiro? Uma vela de 60 minutos tem muito mais contratos negociados do que uma vela de 1 minuto, 5 e 15. Dessa maneira, um sinal gráfico nos 60 minutos é mais poderoso que um sinal gráfico no 15, no 5 e no 1 minuto, porque tem mais pessoas envolvidas financeiramente nessa operação, na formação daquela vela de 60 minutos. E, eventualmente, esses indicadores também servem de referências para swing trades, para operações mais longas. E todas as coisas devem ser observadas de maneira conjunta, nunca de maneira isolada, uma única barra assim dessa maneira. Por exemplo, se eu olhar para essa única barra vermelha aqui, eu vou pensar em venda. Mas se eu olhar agora para um movimento mais amplo, estou vendo que o preço está fazendo um zigue-zague, está corrigindo nos 50% dessa vela, e estou vendo que ele não consegue fechar abaixo. Então eu vou pensar numa possível retomada de alta aqui para cima. Então, nunca olhem de maneira isolada uma coisa só, olhem como um todo, e a principal coisa que eu tenho para dizer para vocês como resumo dessa aula é a direção da tendência, a direção dos carros, a direção natural que o preço tende a seguir.
Olha isso aqui, olha esse movimento autista aqui, como é forte. Não adianta eu tentar vender qualquer barra, achar que está muito caro, achar que chegou numa resistência e simplesmente vender. A resistência, imaginem o seguinte, a resistência é como se fosse uma sinaleira. Não necessariamente os carros vão parar na sinaleira, mesmo que o sinal esteja vermelho. Eu preciso de uma confirmação que os carros pararam. O que seria uma confirmação que os carros pararam? Um candlestick vermelho aqui, fechando abaixo desse verde. Uma tentativa de retomada dos compradores e uma perda dessa mínima. Como ocorreu aqui, depois de todas essas resistências, que aqui é uma região também, né? Olha como eu tenho um candlestick vermelho fechando abaixo dos verdes. Aqui uma tentativa de retomada verde, uma perda de mínima, uma venda aqui, eventualmente uma venda na perda dessa mínima. Talvez aqui não pelo horário, né? Já era mais de 16 horas, mas não que não possa operar depois desse horário, mas geralmente pode ser que a operação vá no movimento correto, na direção correta, mas no dia seguinte, né? Porque já tem pouco tempo para o gráfico se desenvolver, que é o que ocorreu aqui. Movimento de tendência, correção, esse movimento projetado aqui, essa tentativa, essa perna de impulsão para baixo, movimento corretivo, repetiu a perna de impulsão aqui para baixo. Tá? Então, percebam, esperem um fechamento de uma barra que reverta algo. Olha como essa barra aqui de tendência tem a maior parte do corpo vendedor, pouca sombra inferior, essa sombra superior representa vendedores. Olha como ela reverteu todos esses fechamentos de barra, todas essas barras aqui, e agora sim eu confirmo a minha região da sinaleira. Que agora os carros pararam. Não é, de novo, não é porque tem uma sinaleira que os carros vão parar. A sinaleira seria a resistência. Aqui, aqui mostra que os carros dos compradores estão parando. Olha como vieram para baixo. E aí sim eu posso entrar de maneira mais segura aqui numa venda. O que eu tinha para passar hoje é isso. Isso aí. Muito obrigado. Falou, galera.